Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa videoaula. Meu nome é Gustavo e hoje estarei apresentando a temática de mídias móveis e espaço urbano como parte integrante do workshop A Quadra Urbana do Futuro, sob coordenação da professora Gabriela Celani e do professor Carlos Vaz. Para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu sou arquiteto e urbanista formado pelo Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, em Belo Horizonte, e atualmente eu sou aluno a nível de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. No meu mestrado, eu venho desenvolvendo uma pesquisa na temática de arquitetura e novas mídias, onde eu estudo especificamente a relação entre sujeito, mídia móvel e vida urbana. Nela, eu investigo o impacto das mídias móveis na produção de espaços urbanos a partir de práticas e objetos contemporâneos. Em nossa videoaula, eu iniciarei com um pouco de teoria, e ao final, irei apresentar alguns parâmetros que vocês podem estar adotando para o desenvolvimento do modelo paramétrico da quadra urbana do futuro. Podemos dizer que, devido à globalização e inserção da internet no cotidiano da população, torna-se importante um olhar não apenas para o espaço físico das cidades, mas também para o espaço virtual, já que a camada virtual não substitui a materialidade física, porém acrescenta novas funcionalidades ao espaço. Consequentemente, percebe-se mudanças significativas na cidade, em seus espaços e seus ritmos, porque a presença de mídias instantâneas e pervasivas produz uma nova conduta de experiência social, política, econômica e cultural da sociedade. Eu gosto de apresentar essas duas citações, pois eu acredito que elas muito dizem sobre a relação das mídias móveis e o espaço urbano. Inicialmente, Lemos argumenta que não é aceitável pensar no desenvolvimento efetivo do urbano sem considerar a tríade tecnologias digitais, redes de telecomunicação e espaço urbano, enquanto Manovich diz que a sobreposição de dados dinâmicos e contextuais sobre o espaço físico pode ser considerado um paradigma estético geral, como combinar diferentes espaços juntos. Assim, a relevância dessa temática se dá pela observação de que a conduta, atitudes, costumes, interesses e hábitos das pessoas são redesenhados pela constante presença das novas mídias, e a integração de espaços virtuais e espaços físicos por meio das tecnologias sem fio facilita a execução de tarefas cotidianas, se tornando impensável viver sem elas. Para trazer uma reflexão sobre como a camada informacional já se tornou parte integrante do ser, vamos pensar aqui numa situação hipotética. Se por acaso, amanhã, todos vocês acordam e nenhum canal de mídia está funcionando, qual seria a sua reação? Seria o fim no mundo? Como chegar aos lugares sem GPS? Como terei informações sobre eventos efêmeros? É uma situação que nos deixa um pouco incomodados, né? Mas que se torna importante para se começar a pensar na discussão sobre mídia e vida urbana. Mas então, o que é uma mídia? Um objeto midiático pode ser entendido como um artefato cultural que necessita de um dispositivo tecnológico para seu funcionamento. Além disso, McLuhan, em sua visão futurista, defendia que as novas mídias podem ser consideradas como extensões do corpo humano, o que pode ser complementado pela teoria de Oliveira, ao argumentar que o corpo é o lugar de morada e comunicação, enquanto o mundo é a esfera que propicia experiências. Dessa forma, podemos dizer que os objetos de mídia, além de promoverem novas conceitualizações espaciais, possibilitam a construção de novos sentidos experienciais, fomentando a incorporação da esfera virtual ao espaço físico. Com isso, podemos dizer que as cidades contemporâneas são configuradas por práticas experienciais que surgem da mobilidade informacional digital. Isso porque as mídias digitais, ao serem incluídas às práticas sociais, possibilitam uma ampliação das experiências do usuário e, consequentemente, modificam as dinâmicas da vida urbana. Assim, o espaço urbano contemporâneo, e eu acredito que no futuro essa relação seja ainda mais potencializada, observamos a presença de elementos humanos e não humanos, físicos e não físicos, como também de habilidades cognitivas, afetivas e ativas do usuário, sempre em relação ao tempo e espaço. Mas então, qual a influência das mídias móveis sobre o espaço urbano?
Eu trago essa citação como uma reflexão, ao dizer que a sociedade se coloca em um sistema de geração de informações a todo instante, ofuscando as fronteiras entre corpos e dados, unificando o sujeito em um banco de dados itinerante em tempo real. Assim, podemos dizer que as aplicações móveis podem ser consideradas como um sistema gerador de dados e podemos fazer uso dessas informações para compreender os padrões de comportamento, como acontecem as dinâmicas de uso e ocupação do solo, além das tipologias econômicas, relações espaciais temporais e também da percepção e a experiência do usuário. Esses padrões, resultantes das espacialidades emergentes, frente ao uso de artefatos midiáticos, implicam em transformações de espaços urbanos fundamentadas na individualidade do sujeito, a qual pode ser observada no ambiente a partir da repetibilidade de determinadas condutas espaciais. As mídias móveis se manifestam como um instrumento capaz de desencadear processos de transformações espaciais, reunindo a tecnologia e a subjetividade do ser humano que resultam em percepções e ações no cotidiano da cidade. Mas quais seriam as influências diretas desses objetos no desenho urbano? Podemos pensar sobre a reflexão da cidade integrada a sistemas digitais, a partir de elementos e estruturas que permitem a hibridização especial. Além disso, podemos utilizar desses objetos para detectar, coletar e analisar dados em tempo real. Isto porque os celulares estão cada vez mais bem equipados com microdispositivos eletromecânicos, que coletam dados do ambiente, como também padrões de comportamento do ser humano e o armazenam em diversos bancos de dados. Outra influência que podemos ter dessa relação é a escala do pedestre, pois, ao se tornar móvel, o dispositivo eletrônico oferece uma variabilidade de uso por meio dos objetos midiáticos e se locomovem pelo espaço juntamente com o usuário. E para este workshop, iremos focar diretamente nessa relação, a cidade a nível do pedestre. Tendo o espaço como um produto social, pode-se dizer que a estruturação do urbano possui um papel norteador para as condutas humanas e, consequentemente, influenciam nos percursos de navegação espacial e interação. A partir de padrões baseados no comportamento humano, na conformação espacial e na regulação de uso e ocupação do solo, observa-se o estabelecimento de regras, que podem ser utilizadas para potencializar a dimensão midiática e a hibridização espacial frente às estratégias de desenho urbano. Nesse sentido, faz-se importante a reflexão sobre parâmetros e métricas que possibilitem a concepção de um sistema generativo de projeto, promovendo comunicações entre os elementos do urbano e a camada informacional móvel, priorizando o ser humano. Assim, divididos em áreas, linhas e pontos, as métricas aqui apresentadas visam a qualidade de vida e o estímulo das interações no ambiente urbano. Podemos dizer que, juntamente com a inserção das mídias móveis na prática cotidiana, essas estratégias podem potencializar a produção cultural, econômica, de lazer, de fluxos e deslocamentos para a promoção da diversidade e da vida ativa para os ambientes urbanos. Nessa videoaula, eu também adotei uma escala qualitativa de avaliação, onde ela vai de ideal até insuficiente, sendo que o limiar pode ser considerado aquele limite como um estímulo às interações humanas no espaço. O primeiro parâmetro apresentado tem relação com as áreas verdes da cidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, considera-se adequada a adoção de 9 metros quadrados de área verde por habitante. Além disso, a OMS diz que o padrão ideal por habitante seria o de 36 metros quadrados. Assim, a partir dos parâmetros de densidade urbana, faz-se possível dimensionar a área verde necessária para promover a qualidade de vida da população daquele espaço. Outro parâmetro importante para a promoção da vida urbana ativa é a área de permanência. Esse espaço pode ser considerado como praças, praias, playgrounds, parques, dentre outros elementos que permitam o lazer e a permanência do pedestre. Para essas áreas, Rueda recomenda que seja calculada uma relação de 10 metros quadrados por habitante da quadra, permitindo maior conforto e usabilidade para o usuário, sendo que esses espaços devem ser dimensionados com uma largura mínima de 5 metros, permitindo maior conforto, segurança e usabilidade para o usuário.
O terceiro parâmetro aqui apresentado é relacionado ao setor econômico. O relatório das Nações Unidas sobre Planejamento Sustentável apresenta que 20% do total da gleba a ser urbanizada deve ser direcionada para o setor comercial. Além disso, de forma a potencializar a vida urbana e as fachadas ativas, Rueda argumenta em seu trabalho que 40% da área térrea deve ser considerada para a alocação do setor comercial, promovendo um acesso direto entre comércios e calçadas. Assim, quanto maior a variabilidade comercial no térreo, como também nos componentes estéticos que compõem a fachada, observa-se um maior potencial de atratividade, mantendo o pedestre por um maior período de tempo pelos espaços urbanos. Outro parâmetro a ser considerado é o sistema viário, o qual, segundo o relatório das Nações Unidas, deve ocupar 30% da gleba total, sendo que para Rueda, desses 30%, deve-se considerar 25% para sistemas automotivos, como carros particulares, e 75% direcionado para sistemas sustentáveis e para o pedestre. Eu trago essa imagem porque eu acho ela bastante interessante, onde ela deixa uma faixa de veículo exclusiva para veículos de aluguel. Visto que diversas aplicações móveis estão promovendo novos modos de locomoção baseados em sustentabilidade, praticidade e economia, como devemos estruturar a malha urbana do futuro? Deixo aí essa reflexão para vocês pensarem. Outra questão que devemos levar em consideração são os espaços de transição, onde o público e o privado se encontram. De acordo com Gell, 70% da vida urbana, principalmente em bairros de alto índice residencial, acontece nesses espaços, e eles podem ser considerados como o afastamento frontal das residências. Assim, para o autor, a relação de 1 metro quadrado com potencial de permanência na frente de qualquer edifício se torna um elemento extremamente importante para a vida urbana, se manifestando como um espaço com maior potencial de apropriação cotidiana pelo morador do que uma praça localizada a 1 quadra de distância de sua residência. Como podemos observar na figura, devemos pensar em elementos para os espaços de transição que permitam não somente a permeabilidade visual, mas também o uso e ocupação destes espaços. Por fim, a nível de área, destaca-se a importância dos equipamentos culturais, desportivos e educacionais, que, segundo Rueda, a nível de quadra, devem ser calculados pela relação de área por habitante local. Assim, a nível de vizinhança e bairro, esses equipamentos se manifestam como estruturas importantes na promoção de interações entre os moradores, como também espaços de disseminação de conhecimento. Em relação ao parâmetro linha, trabalhamos o deslocamento a nível de quadra. Essas métricas podem ser utilizadas no contexto do princípio da caminhabilidade, uma vez que visa calcular os percursos com as menores distâncias físicas entre diversas origens e alvos de uma localidade geográfica. Com esse parâmetro, espera-se que todos os lotes de um bairro, ou no nosso caso, em uma quadra, os desenhos da rua e os alvos de interesses, como pontos de transporte público, áreas verdes de uso público, equipamentos comunitários e educacionais, como também os estabelecimentos comerciais, sejam possíveis de se mensurar a partir da proximidade física a uma variedade de serviços disponíveis. Assim, ao atingir as métricas estabelecidas pelos autores, podemos dizer que o espaço se apresenta propício para a escala do pedestre, o qual consegue realizar diversas atividades em curtas distâncias, sem depender de outros modos de locomoção. Por fim, os pontos são estabelecidos em 2 sentidos. Inicialmente, temos a escala do corpo humano, a qual poderá direcionar o dimensionamento de espaços para determinadas atividades, a partir do estabelecimento de um raio de ação considerando a densidade populacional da quadra. Já o edifício vertical busca direcionar o índice de verticalização das edificações, estabelecendo um gabarito que preze pela escala humana, obedecendo os critérios elaborados por Gell, em que quanto maior for a altura da edificação, menor será a interação tanto do pedestre com a fachada, como também dos internos com a rua. Como podemos observar, temos aqui 5 pavimentos como limiar de interação. Segundo Gell,
Esse limiar foi calculado a partir do campo de visão do usuário interno à edificação para o espaço urbano. O que isso significa? A partir do sexto pavimento, o meu campo de visão fica limitado, não sendo possível distinguir elementos urbanos de forma eficaz. Como eu posso estar utilizando este gabarito da edificação na hora de estar planejando a minha quadra urbana? Eu não devo pensar que todas as minhas edificações devam ser limitadas a 5 pavimentos. Primeiro ao quinto pavimento, eu devo estabelecer usos que potencializem e priorizem as interações, sendo que a partir do sexto pavimento, eu posso determinar ambientes que não necessariamente exijam uma interação direta com o ambiente urbano, como são os casos de ambientes hospitalares, redes de hotelaria e também edifícios para escritório. Nesse contexto, o papel das mídias móveis pode ser explorado em projetos de arquitetura e urbanismo ao utilizar da dimensão humana na promoção de experiências geradas pelos elementos que estruturam o urbano, exprimindo-se em ações e reações dinâmicas por meio de interações. Além disso, observa-se que com a prática social híbrida, as fronteiras são rompidas e unificadas, e os espaços urbanos, reais e virtuais, se apresentam como uma esfera de sociabilidade pela população, ficando evidente que a cidade está em constante evolução, requerendo um processo contínuo de adaptação às necessidades que surgem no contexto da vida urbana, e as mídias móveis se inserem no processo de estímulo ao uso e aproveitamento do urbano, atuando no inconsciente do sujeito e articulando estratégias de usabilidade como condicionantes de condutas que direcionam interações entre sujeitos e sujeito-espaço. Dessa forma, finalizo aqui os parâmetros apresentados sobre essa temática e ressalto que o enfoque das orientações visaram a qualidade de vida e o estímulo a interações, em que, juntamente com a inserção de mídias móveis à prática cotidiana, podem potencializar a produção cultural, de lazer, econômica, de fluxos e deslocamentos, visando a promoção da diversidade e vida para os ambientes urbanos. Por fim, eu finalizo com um questionamento para a reflexão de todos vocês. Como posso integrar a camada informacional na estruturação do espaço físico, direcionando para a construção híbrida da cidade em relação à escala humana? Finalizo aqui a nossa videoaula e desejo a todos um excelente trabalho e me coloco à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado a todos.